Então, o tópico hoje é vida tridimensional e essa, na verdade, essa palestra hoje é baseada num sermão de Martin Luther King, que também baseou dele num livro. Então, alguém teve uma ideia boa aí, está sendo repetido. Então a gente vai falar um pouquinho do que é uma vida completa hoje. Eu quero assim dar uma sugestão do que seria uma vida completa. Então nessa explicação, uma vida tridimensional, né? Ela vai ter largura, comprimento e altura. E aqui a largura, nessa nossa palestra, ela é o cuidado com si mesmo. Primeira dimensão da vida. A gente tem que ter um cuidado interno, cuidado com a gente mesmo. A gente tem que se cuidar. E esse cuidado interno, ele começa com um respeito próprio. O ditado simples e real é que se você não se respeita, como é que você vai respeitar outros? Se você não se ama, como é que você vai amar outros? Então começa aqui. E esse se respeitar, esse se amar, tem a ver com aquele papo que a gente teve uns meses atrás sobre os problemas da vida. A gente aceitar o pacote completo. A gente aceitar o pacote que a gente é. A gente não é tão incrível como a gente gostaria de ser, né? A gente logo reconhece uma série de falhas nossas, né? A gente queria ser mais isso e mais aquilo. A gente olha para o lado e todo mundo faz tudo melhor que a gente, né? Então o outro ganha mais dinheiro que a gente, a outra é mais bonita, o outro canta melhor, dança melhor, administra a vida melhor, sei lá, faz yoga melhor, dobra mais do que o outro, né? Então a gente está, né? A gente olha assim, músico melhor, o outro memoriza verso, a gente não consegue memorizar nada. E assim. Então, esse pacote completo, esse amor próprio, esse respeito pelo que você é, do jeito que você é. Claro que a gente está tentando se melhorar, tentando extrair o que tem de melhor da gente, mas esse respeito de reconhecer, sim, é isso aqui que eu sou mesmo. Entendeu? E eu não sou aquilo ali, não sou talvez, né? Na época do Martin Luther King, ele falou assim, tem os Cadillacs e tem os Fords. Então, talvez você não seja um Cadillac, mas você é um Ford. Então é assim, né? A gente talvez não seja um BMW, mas a gente é um Fusquinha. Então tá bom, o Fusquinha pelo menos... Ele anda, né? Ele anda, é melhor do que a bicicleta, né? Que já não pega chuva, né? Então a gente respeita o pacote completo do jeito que você é. E esse pacote completo, ele tem uma coisa muito importante do Bhagavad Gita, um ponto muito importante que Krishna enfatiza no Bhagavad Gita. Swabhava, essa palavra, Swabhava. A sua natureza. Swabhava. E as pessoas hoje em dia têm a tendência a ignorar a sua natureza. É uma coisa muito grave, porque todo ponto da prática da consciência de Krishna, como Krishna explica no Bhagavad Gita, ela parte do princípio que você está agindo de acordo com a sua bhava, a sua natureza. Esse é um ponto central do Bhagavad Gita. Então todo o discurso de Krishna para Arjuna é baseado no fato que Arjuna era o quê? Vendedor de pipoca, o que ele era? Ele era um guerreiro. Ele era um guerreiro. E por ser um guerreiro, então todo o discurso de Krishna, olha, já que você é um guerreiro, sua bhava é de guerreiro, então por isso, aí você vai ter que fazer isso e aquilo, você tem que ficar aqui, enfim, daí para frente tudo vai se desenrolar. Mas o ponto é que você tem o seu dever nascido da sua natureza. Então esse cuidado, essa largura, você tem que ter esse respeito, esse amor próprio, esse autoconhecimento de saber qual que é a sua natureza. Na linguagem moderna, qual que é o seu chamado? Não tem essa expressão em sânscrito, chamado, mas
né? Hoje em dia a gente usa muito isso, chamado. Qual que é o seu chamado? Aí tem gente que fala, não, eu não tenho chamado. Uma coisa que me chama aqui é o telefone. Né? Não tem chamado. Mas tem. Eu sou do tipo que não concorda com isso. Eu acho que todo mundo tem seu chamado. Eu acho que, eu entendo, acho não, tenho certeza, porque eu levei muito tempo também. Eu acho que leva um tempo para a gente descobrir qual que é o nosso chamado. Umas pessoas descobrem mais rapidamente que outras. Mas todos nós temos um chamado. E às vezes, chamado, ele vai de contra um monte de apegos que a gente criou. Esse é o problema. Um caso clássico moderno é o do músico. Alguém aqui é músico? Ninguém aqui é músico profissional, não, né? Tem só um músico frustrado, mas ninguém é músico profissional. Então, o caso clássico é do músico. Porque hoje em dia, você tem o chamado de músico, isso vai ir de cara com necessidades, apegos de padrão de vida que você deveria ter, renda que você deveria ter, status na sociedade, nível de conforto, né? Então, hoje em dia, ser músico, às vezes, é muito difícil, né? Para 99% dos músicos, é muito difícil. Então, aí, fica um choque de apegos e preconceitos que você tinha, assim, não, eu tenho que ter esse nível de conforto, eu tenho que ter esse tal, eu tenho que ter essa coisa, essa estabilidade. Não, mas a sua natureza é ser músico, então, talvez isso seja incômodo. Então, às vezes, a nossa natureza, ela é incômoda diante de nossos apegos e expectativas falsas. Ou expectativas que foram impostas na gente. Então a gente vê isso muito com o caso. Artista também sofre um pouco assim. Né? Porque, não vou ter renda e tal, então é melhor eu fazer um concurso público, trabalhar no tribunal, que aí pelo menos... Mas não é isso. O yoga não é isso. Isso aí já vai complicar tudo, você já vai sair da sua historinha já do começo, você não vai estar vivendo a sua natureza. O primeiro item... Essa primeira dimensão vai ficar torta, porque você não está vivendo a sua natureza, o seu chamado. Outro dia eu li acho que eram, 7 ou 10 coisas que fazem você reconhecer que você está atendendo ao seu chamado. Aí, assim, entre elas tinha, o universo vai se abrindo diante de você, a sua saúde vai melhorar, as coisas vão conspirar a favor... você vai se sentir bem, você vai ter gosto de fazer o que você faz, etc. Então tem alguns sintomas assim que a gente reconhece, né? A coisa flui. Eu gosto muito de uma coisa que uma vez meu mestre espiritual, Tadeu, falou para mim. Ele falou que quando você está entrando naquilo que Deus quer que você faça, Krishna quer que você faça, ele falou para mim que é como entrar numa bolha. Ele deu essa expressão para ele. Ele falou assim, é como você entrar numa bolha e está tudo pronto. Você entra assim, tudo se encaixa. É mais ou menos assim o chamado, né? Tudo vai se encaixando. Isso não significa que você vai atender às suas expectativas de renda, de coisas materiais. Mas internamente, sensação, emoção, as coisas vão se encaixando. E o outro ponto que também está no Bhagavad Gita e Prabhupada também explica é que não importa o que você faz, isso também tem tudo a ver com o sistema védico social, o Varnas, o sistema de Varnas, os 4 Varnas, que foi distorcido, né, foi corrompido e vira o sistema de casta. O sistema de casta bota um em cima do outro, certo? Então no sistema de castas, na versão corrompida, então é melhor você ser um intelectual do que você ser um lavador de roupa, sei lá, você ser um lixeiro. No sistema de castas, eles botam assim, né? É melhor você ser um guerreiro do que ser um vendedor de legumes. Esse é o sistema de casta. Mas isso não é o Varnas, isso não é o sistema de Krishna, isso não é o sistema sagrado de Deus. No sistema de Varnas, todo mundo é igualmente bom. Cada um no seu papel. Mas todos são igualmente bons. E todos, como Krishna explica no Bhagavad Gita, todos têm a exata mesma chance de atingir a perfeição. Fazendo o quê? Seguindo sua natureza primeiro. Depois, entre os aspectos espirituais. Fazendo com desapego e oferecendo a Deus. Mas o primeiro ponto,
seguindo sua natureza, é igual para todos. E Krishna enfatiza, olha, nem que você faça o do outro melhor do que a sua natureza. Às vezes você tem um chamado, você pode ser um administrador brilhante, você pode ser um advogado brilhante, mas o seu chamado é para dança, é para música, é para arte, é para, sei lá, ser um escritor de contos de criança, sei lá, entendeu? Então, se aquele é seu chamado, de repente você é um brilhante advogado, você é um brilhante empresário, mas o seu chamado mesmo é escrever conto de criança. Então, o que a gente fala, você tem que escrever o conto de criança. De repente, você vai ser um escritor medíocre, você ia ser um empresário brilhante e um escritor medíocre, mas o seu chamado, a sua bhava é de escritor. Então, você tem que seguir esse chamado. Interessante isso. Isso é muito interessante. Porque você pensa assim, não, meu chamado vai ser aquele que eu faço melhor. Não é assim. Não é um teste de excelência, assim. É coisa sua mesmo, sua natureza. Essa palavra bhava é natureza, o que você é. Aquilo que você é mesmo. Né? Outra coisa que eu já falei, mas que é muito bom, que o mestre espiritual também que me ajudou a me encontrar, é que ele falava que a gente vai saber o que é a nossa natureza, aquilo que é realmente o nosso papel, daquilo que você não consegue deixar de fazer. Porque às vezes a gente faz muitas coisas, né? Mas hoje em dia, né, essa educação, esse sistema educacional esquisito que a gente tem hoje, todo mundo tem que aprender tudo igual, né? Nada a ver, né? Todo mundo é diferente, mas todo mundo tem que aprender tudo igual, né? Todo mundo vai, né? Tem que aprender geografia, história. Não tem nada a ver, todo mundo é diferente, mas todo mundo, educação massificada. Então, ainda mais com essa educação massificada que a gente tem, a gente acaba fazendo de tudo, né? Um pouquinho de tudo, né? Não muito bem, mas a gente faz de tudo. Nós vamos saber um pouquinho de química, um pouquinho de matemática, um pouquinho de física, um pouquinho de biologia, um pouquinho de história, um pouquinho de português, um pouquinho de... Né? Então fica mais confuso ainda. Então, nessa coisa de fazer um pouco de tudo, aquela coisa que você não consegue deixar de fazer, essa é a sua natureza. Então, de novo, voltando por exemplo, eu sou um empresário brilhante. Muito bom. Mas se você deixar ele assim nas férias, ele quer dar um tempo, mas ele vai ficar lá, sei lá, pintando, cantando, dançando, sei lá. Ele não consegue deixar de fazer aquilo. Deixar de trabalhar, ele, numa boa. Que bom, parar de trabalhar agora. Mas aquela que é a natureza dele, vai fazer qualquer momento. Então é melhor você seguir assim, uma boa dica pode ser o hobby que você tem. Tem essa do hobby, mas nem sempre, né? Eu já tive de hobby arco e flecha, mas eu não vou ser arqueiro, né? Eu vou sair por aí, né? Competir, né? Não... Eu já tive de hobby tai chi, mas eu não vou ser um tai chi. Né? Você tem... Depende. Mas pode ser uma coisa a ser investigada, né? Ser um hobby da vida inteira, uma coisa que você sempre quis fazer, você sempre faz, né? Tem que ver, né? Ok? Mas aí, o que o Krishna fala, então, uma vez que você descobriu, você está fazendo sua natureza, aí tem um detalhe. Você deve fazer aquela sua coisa de acordo com o seu limite, dentro das suas limitações. A gente falou, né, pacote completo, a gente aceita as limitações, cheio de limitações. Mas dentro de todas as limitações, você vai fazer aquela sua natureza da melhor forma possível. Essa é a sua oferenda ao mundo. É mais ou menos isso que Krishna está falando no Gita também. Essa é a sua oferenda a Krishna. Mas a gente está falando só da primeira dimensão, então vamos falar ao mundo, depois a gente fala mais espiritualizado. Essa vai ser a sua oferenda ao mundo. Aquilo que você faz, faça maravilhosamente bem. Faça com todo o coração, com todo o empenho, com toda a vontade, com todo o gosto. Vai ser pesquisadora, vai ser uma pesquisadora incrível. Vai ser vendedor, seja o melhor vendedor. Você é professor de yoga, se empenha, você é aquele professor de yoga todo empenhado, aquele seu trabalho é
É uma oferenda, vai limpar a rua, limpa a rua perfeitamente bem. E isso é brilhante. Isso é lindo, você fazer o seu trabalho, aí que não importa. Por isso que não importa se é faxineiro, se você é empresário, dono de empresa, se é... Não importa que você é professor, músico, pintor, não importa. Se você faz aquela coisa com todo o seu empenho, com toda a vontade, com esmero, então aquilo é perfeito. Então essa é a primeira dimensão. Fazendo essa primeira dimensão, a gente está bem situado no mundo. Está legal. Agora a gente está cumprindo a nossa missão, a gente se encontrou, a gente está centrado, a gente está sendo útil, a gente está seguindo o plano que nos foi designado. Mas não basta, né? E a gente vê pessoas que ficam na primeira dimensão, né? Tem muita gente que fica na primeira. Fica só lá, estou fazendo meu trabalho, estou fazendo muito bem feito. Você pode pensar assim, não, é isso aqui, a minha oferenda é essa. Eu vou ser um pintor brilhante, eu vou ser um paisagista brilhante, um arquiteto, um empresário. Essa é a minha oferenda ao mundo. É isso aqui, acabou. É isso aqui que eu estou fazendo. Eu vim aqui para fazer isso e deu. Estou fazendo bem feito, estou fazendo legal, prontos. Mas não. Isso é uma vida unidimensional. Isso não presta. A segunda dimensão, a largura, a profundidade, comprimento, é o que você faz para os outros. E aí já começa a ficar mais legal. Já aumenta a expansão de consciência. Agora não é só eu, não é só o que eu quero, não é só eu ter o conforto, um teto, comida, e eu estou fazendo o que eu gosto, me satisfazendo os meus sentidos. Não é só eu. Agora eu incluí na minha equação o outro. Essa dimensão social do ser humano. Qual que é a sua preocupação com o próximo? Como é que você encara o outro? Tem aquele ditado moderninho bem legal. Não adianta fazer yoga e não cumprimentar o porteiro, conhece? É boa. É muito bom. Simples, né? Ditadozinho que você para assim, opa, como é que é? Aí faz você pensar um pouquinho. É mais ou menos por aí. É para fora. O que você está fazendo para os outros? Olha o efeito que você tem. Todo ser humano ele tem um efeito muito grande sobre outros seres humanos. Você tem um impacto enorme. Pequenos gestos alteram a vida de outra pessoa. Não radicalmente, mas é um fator. É um fator. Pequenas palavras doces podem dar um alento para outra pessoa. Coisa simples. Começa com simples, né? Só um bom dia, um sorriso legal, você ser uma pessoa boa. Você ser uma pessoa que vai ser aquele que vai dar uma elevada. Quando pegar ali a média, você foi o que deu uma elevada. Legal. Você foi o que deu um bom dia, você que teve um sorriso. Começa por aí, primeiro passo, né? Você foi a pessoa que melhorou o ambiente. Estava todo nervoso, você trouxe um pouquinho de calma. Tinha raiva, você acalmou os nervos. Você melhorou, você está melhorando o mundo. Pequenos gestos, pequenas palavras. Está lá, você está seguindo a sua vida. Mas você começa a pensar no outro. O que eu posso fazer para dar uma... E agora, se for levando isso mais adiante, de você realmente pensar no outro, né? O que eu posso fazer para ajudar essa pessoa aqui? O que é meu papel em referente àquela pessoa? Qual que é meu dever com aquela pessoa? Será que eu não posso ajudar aquela pessoa lá longe, que não tem nada a ver comigo? Será que eu não posso ajudar aquela pessoa de algum jeito? Será que eu vou ficar quietinho, vendo toda a injustiça do mundo e não fazer nada? Vou ficar aqui quietinho, vendo o planeta ser destruído e não vou fazer nada?
Então o que eu posso fazer? Para lá, cada vez mais longe. Mas certamente aqui você já fez, está fazendo e mais para longe. O que você vai fazer? Para ajudar a ter uma sociedade mais justa, uma economia mais justa, para ter um planeta mais ecológico. O que você pode fazer? Pensar no outro. O nível assim mais elevado que eu não cheguei, mas que a pessoa chega é quando ela não pensa mais em eu. O que vai ser para mim? Eu quero ajudar aquela pessoa. Não, mas o que isso implica para mim? Né? Primeira consideração, não, mas e eu? Aí depois eu penso no outro. O nível mais elevado é quando só pensa no outro. Só no que eu posso fazer? Só está pensando no outro. A gente vê grandes transformadores da sociedade, eles pensam assim, no outro. Comigo, não interessa. Tô nem aí. Isso não interessa. Está só pensando no outro. Os grandes transformadores da sociedade, né? O outro. E aí para ele mesmo, todo tipo de dificuldade, isso nem... A gente pensa logo em Madre Teresa de Calcutá, o Nelson Mandela, o próprio Martin Luther King, né? Essas grandes figuras que transformaram o mundo, porque só pensando no outro. Não tinha consideração pessoal. E claro, o que dizer de Srila Prabhupada? Só pensando no outro. O que vai ser para o outro? Não tem essa assim, não, mas e eu? Como é que eu vou ficar nessa história aí? Vai ser legal para mim? Eu vou ficar confortável? Será que eu não ia ficar mais confortável fazendo isso? Quanto eu vou ganhar? Quanto que eu vou ganhar? Vai ser legal? Muito difícil, mas esse é o objetivo. A gente chegar a um ponto que você é só o outro. Você já cuidou do primeiro, então agora o segundo é só ajudar os outros. Então essa é a segunda dimensão. E a terceira dimensão, a altura. Porque um ser humano que já faz as duas, já está legal, né? A gente fala, poxa, aquele cara ali é legal. Porque a maioria das pessoas fica presa na primeira dimensão, né? Só eu, tá, tudo bem. Aí a pessoa que já começou a pensar no outro, já, opa, legal, né? Pô, 2 dimensões, já tá bom, né? Mas não tá bom. De acordo com o Bhagavad Gita e o Bhagavatam, não tá bom. Porque se você viver a vida sem a conexão com Deus, sem a conexão com Krishna, a vida é vivida em vão. Uma vida que não vai trazer resultados futuros. Uma vida limitada, uma vida que perdeu o foco principal. Uma vida que não entendeu o que é vida, não entendeu o princípio da vida, de ser alma, que ficou preso na concepção mesquinha e mundana de ser só um ser humano. E essa conexão com o divino, ela tem um efeito prático, ela não é só, né, como meu mestre espiritual fala, e também, engraçado que o Martin Luther King também fala a mesma coisa, não é só o ateísmo psicológico, né? Tem o ateísmo psicológico e tem o ateísmo filosófico, teológico. Então, os ateístas teológicos, filosóficos, são aqueles que pensaram, né? Não pensaram muito bem, mas pensaram e aí declararam, olha, eu pensei um pouco aqui no assunto e declaro que não existe Deus. Então, a minha posição teológica, filosófica, é que não existe Deus. Então, esse é o ateísta clássico, filosófico, né? Mas tem um outro tipo de ateísmo muito mais comum, que é que o mestre espiritual chama de ateísmo psicológico. Tudo bem, você entende que Deus existe, mas na prática você não faz nada a respeito. Deus não está na sua lista de prioridades, você não está pensando em Deus, você não está agindo para Deus, você não está adorando Deus, oferecendo reverências, fixando a sua mente, inteligência nele, nada disso. Se alguém te perguntar, sim, Deus existe.
Mas na prática, no dia a dia, isso não se manifesta. Você não fala de Deus, você não faz nada para Deus. Então não adianta só esse tipo de ateísmo, né? Esse tipo de devoção só no papel, assim, só no... Não. É de verdade, aí sim, bem no estilo Bhagavad Gita mesmo. Você fazer tudo para Krishna. Tudo que você fizer, faça para mim, ó filho de Kunti. Tudo que você comer, tudo que você oferecer, eu der para os outros, faça para mim. Fixe sua mente em mim, sua inteligência em mim. Ofereça-me reverência, sua adoração, seja meu devoto. Pense sempre em mim. Esse tipo de coisa. Em tudo que você fizer, dependa de mim. Isso é tudo Krishna falando no Bhagavad Gita. Esse tipo de coisa. Esse tipo de conexão que a gente quer. Conexão para valer. Para valer. Foco mesmo, compreensão de quem você é, compreensão do seu papel como servo de Deus. Como parte e parcela de Deus. Essa visão que tudo é Krishna. Krishna está em tudo. E ainda assim ele está à parte. Mas tudo, você olha para o sol, olha para a lua, olha para o céu e você vê Krishna. Você prova a água e Krishna é o sabor da água. A fragrância da terra é Krishna. Você olha para todo mundo e o que você vê? Eu vejo uma alma e vejo Krishna. E vejo que essa alma é filho de Deus. Essa alma aqui é servo de Deus. Essa visão. Vendo Deus em tudo e em todos. E aí Krishna fala, ele nunca está perdido para mim, eu nunca estou perdido para ele e ele nunca está perdido para mim, Krishna fala. Porque a gente está sempre em contato. Sempre. Então essa dimensão tem que ser plena, tem que ser rica, total, prioridade. Quem faz de mim a meta da vida, Krishna fala. A meta, prioridade, número 1. Qual que é a sua meta? Eu quero ser o melhor músico. Não. Quero ser o melhor? Não. Quero ser rico? Não. Qual que é a sua meta? Krishna. Minha meta é Krishna. Sua meta número 1, Krishna. Aí o resto tudo. Meta prioritária, Krishna. Eu li assim recentemente um livro do Viktor Frankl, aquele Em Busca de Sentido. Ele fala uma coisa tão interessante. Ele fala assim que às vezes não é legal a gente mirar no sucesso não, mas no processo, né? Tipo, na hora que você mira no sucesso, o sucesso foge. Porque o sucesso é como se fosse uma... Ele fala de sintoma, né? Assim, do tanto de trabalho devotado que você fez por algo, por alguém, enfim. Acho bacana também essa e outra coisa é porque não tem uma plataforma fixa. A vida é um fluxo, né? Então, não tem... atingir o sucesso, não existe isso. Porque no dia seguinte, e aí? É um fluxo, então o processo, porque tudo é um processo mesmo. A vida é um processo. E na vida espiritual é um processo constante, né? Sempre, cadê Krishna? Krishna, Krishna, cadê você? Né? Os 6 Goswamis de Vrindavan ficavam lá assim, oi Krishna, e aí Krishna, tudo bem? Legal. E aí, o que o senhor está fazendo hoje? Tudo bem? Não, era sempre, cadê Krishna? Cadê Krishna? Você viu Krishna? Radharani estava assim, cadê Krishna? Onde está Krishna? Né? As golpes perguntando para todo mundo. Florzinha, você viu Krishna? Trepadeira, você viu Krishna? Cadê Krishna? Essa mentalidade, assim, mas isso aí já é um pouco mais avançado. Mas então, essa busca, essa conexão forte, essa é a terceira dimensão, que dá sentido às primeiras duas. Sem essa terceira, as primeiras duas não vão dar em nada, no sentido que tudo aqui é passageiro. Como tudo na material é passageiro, se você não tiver essa conexão com o divino, tudo que você fez vai embora. Só que vai ficar um monte de reação kármica. Só vai ficar isso, um monte de reação kármica para te enrolar no futuro. Um monte de dor de cabeça, chatice, renascimento,
doença, velhice, parente chato, tudo isso vai ficar. Você vai ter que encarar tudo de novo. Só isso que fica. Reações futuras. O resto tudo. Agora, a gente fez 1, 2, 3, né? Terceira dimensão. Agora eu quero fazer 3, 2, 1. Então agora que a gente chegou nessa terceira dimensão, vamos dar um passinho para trás agora e ver a segunda, que era esse cuidado com os outros. Agora que a gente atingiu essa terceira dimensão, essa visão de ajudar os outros vai ficar um pouquinho diferente agora. Porque tendo alcançado essa dimensão e tendo tido um pouquinho de avanço, um pouquinho de sucesso com ela, você vai experimentar que não há ganho maior, como Krishna fala no Bhagavad Gita. Ele fala essa palavra, não há essa frase. Não há ganho maior. Uma vez experimentando esse gosto superior, você vai ver que não há ganho maior. Perfeito isso, exatamente. Então quando você tem esse gosto superior, dessa conexão amorosa com Deus, com Krishna, você vai ver que isso é de fato o mais elevado, a coisa mais elevada que tem na vida. É o melhor de tudo. É melhor de todas as sensações, é melhor do que todas as conquistas, é melhor que tudo que você pode experimentar aqui no mundo material. É melhor do que o sucesso material, é melhor do que a autossatisfação material, é melhor que todos os prazeres e sentidos materiais, é melhor que tudo. É o gosto superior. E como não há ganho maior, você vai sentir, nossa, aquilo ali foi minha conquista. Então a pessoa que tem essas 3 dimensões, quando ela olha para trás e dá uma avaliada na vida, ela vê, sim, tive sucesso material, sim, consegui isso, sim, tive um filho lindo, sim, tenho uma esposa bacana. Você pode olhar para trás e ver algumas conquistas, comprei um carro, comprei um apartamento, cheguei na diretoria, sei lá, meu nome agora, abri um escritório, tudo bem. Você pode olhar para trás, né, gravei 2 discos, 2 CDs. Você pode olhar para trás e ver umas coisas bacanas, mas você vai ver, bom mesmo foi minha conexão com Krishna. Isso aí é unânime. Não importa o que a pessoa fez. Olha para trás e fala, não, mas bom mesmo foi essa minha conexão com Krishna. Não teve ganho maior. Isso quer dizer, não tem ganho maior. Você olha para trás e fala, não, mas o bom mesmo nessa minha vida até agora foi esse avanço espiritual que eu fiz. Isso é que foi bom. E não importa. Eu ganhei, fiz, aconteci. Não importa. Você vai olhar para trás, bom mesmo foi minha conexão. Foi o pouquinho, o que eu fiz, é isso que está valendo. Esse é o ganho maior. Então, uma vez que você experimenta, como Krishna fala, né, você tem pratyaksha, você analisa, você percebe diretamente. Ele fala a vida espiritual, Bhakti, esse caminho, a consciência de Krishna, ele é susukama, agradavelmente realizado, e pratyaksha, você tem percepção direta do caminho. Você tem percepção direta. Então, como você tem essa percepção direta, que foi o ganho maior, analisando a sua trajetória, voltando por item 2 agora, o que você vai querer fazer? Qual que é a conclusão lógica do que você vai querer fazer? Dar para os outros. Dar para os outros. Compartilhar. Você vai querer compartilhar o seu ganho maior, não é lógico? Senão você é pessoa mesquinha, né? Você é uma pessoa mesquinha, horrível, que não vai querer compartilhar o que tem de melhor. Então, se eu tenho de melhor foi isso, eu vou querer compartilhar isso. Por isso que a vida de quem já teve esse gostinho superior, ela tem que ter essa dimensão razoavelmente grande, cada vez maior, crescente, de compartilhar a vida espiritual. Esse é que Prabhupada estava falando. Esse é o humor de Prabhupada. Esse é o humor do Panchatattva. Esse é o humor de Bhaktisiddhanta Maharaj e Bhaktivinoda Thakur. Esse era o humor dos 6 Goswamis. Você compartilhar. Você quer desenvolver essa segunda dimensão de ajudar o próximo? É aí. É compartilhando esse avanço espiritual, ajudando, dando a mão para o próximo fazer o que alguém te ajudou a fazer, porque você não chegou sozinho.
Você não chegou sozinho. Alguém te ajudou. Alguém te deu a mão. Alguém te guiou. Alguém te apresentou. Não foi sozinho, não foi que você estava lá de repente, puf, né? A gente não é o Sr. Brahma que Krishna fala no coração, assim, dizer do zero, assim, assim, entendi tudo. Não, ninguém aqui, né? Alguém aqui é o Sr. Brahma? Levanta a mão. Não. Ninguém é o Sr. Brahma. Aqui Krishna não vai só falar no coração do nada, assim. Alguém te ajudou. Então você também ajuda, e você ajuda mais e mais e mais e mais, e você começa a pensar cada vez menos no seu conforto, na sua vida, e cada vez mais em o que eu posso fazer para ajudar o outro a ter esse gosto superior que eu experimentei. E uma coisa engraçada acontece, né? Quando você faz isso. Você experimenta mais gosto superior. É tão legal que Krishna embutiu no chip lá, tem um códigozinho embutido já, que quando você faz isso, você sente realmente o gosto, aí que você sente mais ainda. Você tem mais prazer em compartilhar do que em fazer qualquer outra coisa. E cada vez mais você pode experimentar isso. É tipo bolo de celular, né? Você põe R$10 e ganha 30. Vai gastar, né? Você vai ganhando mais, você bota um pouquinho e ganha mais, bota um pouco e ganha mais. E todo mundo precisa de ajuda, não tem limite aí, tem 7 bilhões de pessoas no planeta. O mundo está no maior perdição aí, está todo mundo sofrendo horrores, vidas ricos, pobres, classe média, todo mundo sofrendo, não importa, porque isso não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com inteligência, nem riqueza, nem beleza. Então tem gente linda, rica, famosa, que está aí sofrendo, uma vida vazia. E aí vai chegando a velhice, vai terminando a vida e o buraco é insuportável, né? Porque é vazio, todo mundo sabe que é vazio, todo mundo sabe que tudo aquilo que ele fez não vale nada, vai tudo ser jogado em fora, né? Vai tudo desaparecer. Querendo ou não, a pessoa sente isso, né? No chegar da morte, ela começa a sentir que, nossa, não tem nada. Não tem nada. Vou deixar meu legado. Que legado? Não vou deixar nada. Napoleão, vai deixar, que legado você vai deixar, sabe? Né? Alexandre o Grande não deixou. Você não vai deixar nada. Você vai ser, no melhor das hipóteses, você vai ser um nomezinho na história durante um tempinho e acabou. Não vai deixar nada. Então a gente quer compartilhar isso que é o ganho maior. Então, convido vocês aí, alguns de vocês já fazem, outros já fizeram muito, alguns não começaram ainda. Invista nessa segunda dimensão. Invista, porque isso aí vai te trazer enormes frutos, tanto na dimensão terceira de conexão, como na dimensão primeira de preenchimento pessoal, de realização pessoal. Em relação a isso que você faz e que automaticamente gasta, né, o ato de fazer, você faz algo, realiza, automaticamente aquilo está no passado, apesar da memória e da experiência. Mas essa dignidade de ter feito, assim, de ter assumido a responsabilidade de fazer e feito o melhor possível. Se diz materialmente dizendo ou espiritualmente dizendo? Acho que é uma dimensão meio um pouco misturada. Assim. Então, tem um lado que é legal. Não é o resultado do sucesso em si, é aquele, sabe? Missão cumprida. Missão cumprida. Lógico. Não, esse é o primeiro item que a gente falou. Essa é a primeira dimensão. Que mesmo que materialmente dizendo, a pessoa que não tem conexão espiritual, não, mas você fez, cumpri meu dever, isso é ótimo. Mas é zero? Continua sendo zero? Assim? O resultado? Porque... Porque é tempo passando, né, para uma alma eterna, é zero, né? Não tem resultado nenhum, né? Tem um mérito. Você vai ter um ganho, se você fez aquilo realmente perfeitinho e tal, você vai ter um karmazinho bom. É dito que quem cumpre seu Varna durante 100 vidas seguidas assume a posição de Brahma. Tá bom, né? 100 vidas só. 100 vidas cumprindo seu dever corretinho, você já assume a posição de Brahma, então. Mas e aí? Aí o Brahma morre também, né? Não adianta nada. Mas se você adicionou esse gostinho superior, aí a coisa ficou tudo de bom. Porque foi legal enquanto e foi ótimo depois.
Então, voltando para a dimensão 1. Agora que a gente fez a conexão, agora que a gente está ajudando o outro, essa nossa dimensão 1, com a conexão divina, primeira dimensão, com esse elemento da terceira dimensão, aí que fica bom. Você está cumprindo a sua natureza, de novo, né? Você é empresário, você é artista, você é escritor, você é dançarino, mas você está fazendo para Krishna. Uau! Aí é outra história. Aí o ganho é eterno. E é o caminho da liberação, é chamado Karma Yoga. Você está cumprindo a sua natureza como uma oferenda a Krishna. Você está falando da sua vida, do seu dia a dia, do seu trabalho de ser mãe, de ser pai, de ser o que você é, para Krishna. Isso é Karma Yoga, isso é o caminho da liberação. Você vai desfrutar, você vai sentir o desfrute do bem-aventurança transcendental e você vai estar fazendo seu trabalho bem, você vai ter entusiasmo e paciência. Agora que você está fazendo aquele trabalho super bem feito para Krishna, melhor ainda. Então o trabalho vai ser divino mesmo. E não, de novo, não importa o que é, você pode ser o que Prabhupada fala, né? Melhor ser um varredor de rua sincero do que um famosão, um charlatão, um guru charlatão. Então você está lá varrendo a rua, mas para Krishna. Quem conhece uma líder espiritual famosa aí no mundo chamada Ama, que dá uns abração, né? Então ela, né, quando era desconhecida, ela estava lá lavando panela, empregada doméstica na Índia. Mas ela fala que ela lavava a panela para Krishna. Então ela estava em bem-aventurança, ralando lá, né? Imagina, né? Devia ser assim, né? 18 horas por dia, aquela coisa bem barra pesada. Mas ela está fazendo para Krishna. Então ela estava na consciência, outro nível de consciência. Ela não estava lá, ai que horrível, estou lavando. Não. Porque naquele momento ela estava lavando panela, não estava no templo, não é a panela de Krishna do momento, lá no templo, não. Não é aquela famosa panela de Krishna do templo, não. Né? Não é aquela, não. É lá na casa de qualquer um. Porque também é panela de Krishna. Todas as panelas são de Krishna. Não tem nenhuma panela que não é de Krishna. Nenhuma. Então ela estava lá lavando prato e panela de Krishna. E porque ela estava consciente que era de Krishna e ela estava tendo o resultado que uma pessoa tem se ela vai lá no templo estou lá em Mayapur lavando a panela que dá a deidade. É a mesma coisa. Dependendo do estado de consciência, melhor, porque ela estava realmente pensando em Krishna. E lá o cara pode estar lá. Melhor. Então essa primeira dimensão, quando a gente se cuida, se ama, se entende, eu sou servo de Krishna, eu estou aqui para servir Krishna, eu tenho que descobrir minha natureza, porque é para usar para Krishna. Eu não posso simplesmente ficar preso num empreguinho que eu detesto, só porque eu tenho que ganhar um dinheirinho. Não, eu tenho que saber qual que é a minha natureza e fazer para Krishna. Porque Krishna está esperando algo de mim. Ele me colocou aqui e ele calculou, não, olha, a sua função é essa, sua é essa, sua é essa, sua é essa. Todo mundo junto, aí vira o corpo, né? O corpo social. Então tem dedão, tem dedinho, tem vesícula, tem, né, a veiazinha, tem narina, tem ouvido, tem um monte de partezinha. Tudo se encaixa e vira um corpo. Agora, se de repente uma galera aqui do filho diz, não, eu vou fazer outra coisa. Não, peraí, vai embora não, né? O pessoal do tornozelo fala, não, a gente vai agora, a gente cansou dessa vida aqui e tal. Não, peraí, sai mancando, aí já não funciona, né? Entendeu? Então, 3, 2, 1, tudo para Krishna, depois volta, a coisa fica unido, começa a criar uma união, não tem mais separação. Quando você começa a fazer tudo para Krishna, você está sempre pensando em ajudar o próximo, você está sempre em conexão com Krishna, aí você agora foi multidimensional, né? Você virou transcendental. Já não tem mais dimensões, você já não está mais limitado, você já não é mais nem uma linha reta, nem quadrada, nem cubo. Agora você já é ilimitado também na sua ação. Porque você é transcendente, metafísico, além das dimensões. Aí vira uma vida perfeita. Então era isso que eu queria falar com vocês hoje. Algum comentário, alguma pergunta?
essa vida perfeita, ela fica sempre, assim, não é ansiedade, não. É algum tipo de tensão, do tipo, a pessoa ainda deve fazer algo, ela ainda sabe aquele deverzinho, assim, ela, como que é? Porque fica sem ou fica com algum tipo de dever ainda? Fica com, Krishna fala, você nunca abandona seu dever. Você nunca abandona caridade, nem sacrifício, nem austeridade. Porque você nunca abandona essas coisas. Você sempre cumpre. Então você sempre vai ser pai. Não é porque você virou devoto, você vai deixar de ser pai, deixar de ser mãe, deixar de... Não, você sempre vai fazer seu trabalho. Agora, uma coisa que você falou, a ansiedade, ela praticamente inexiste, né? Quanto mais avançado você está, menos ansiedade você vai experimentar, porque você está seguindo realmente naquela bolha que eu falei que você está entrando na realidade de Krishna. Você está com consciência Vaikunta. O que é Vaikunta? Sem ansiedade. Então você fica em consciência Vaikunta. Enquanto você está lidando com filho, com esposa, com trabalho, com funcionário, com cliente, né? Mas você está menos afetado porque você não está mais vivendo com expectativas do futuro, você está vivendo no momento e tudo aquilo ali é uma conexão a Krishna, tudo tem a ver com Krishna. Eu quero tocar, desculpa para monopolizar assim, mas é porque para mim isso é importante, porque há muitos anos eu sou muito nihilista. Nihilista? Desde criança. Então, agora que eu estou entendendo que de repente essa tensão é um significado. E esse significado personifica, personaliza a tua situação. E a sua situação com Deus. É porque precisa do significado. Precisa, a gente está em fase de amadurecimento, então essas tensões todas que a gente experimenta, os desafios todos, as dificuldades interpessoais, tudo isso é parte do treinamento, né? Então a gente aceita de bom grado, a gente abraça as dificuldades, os problemas, né, ditos problemas e dificuldades, porque eles fazem parte do nosso treinamento. E quanto mais você está naquela entrega gostosa, confiando em Krishna, vendo a mão dele em tudo, mais você vai fluir por aquilo ali, com facilidade, você está fluindo pela vida. De novo, não tem um objetivo, você não vai chegar num lugar, você está fluindo. Então você vai fluindo com a vida. É o que os chineses chamam do Tao, né? Você vai fluindo. Você vai aprendendo a fluir. Então a coisa vem, você está fluindo com ela, na energia, porque tudo é de Krishna. Você sabe, você entende o seu papel, você quer ajudar o próximo, a sua preocupação é com Krishna, é com o próximo, por último com você. Então está tudo fluindo muito facilmente, porque agora você não é tão importante. Você não é tão grande que você vira um problema sempre, né? Está sempre com Krishna, fluindo. Então tem tensão, tem momento de relax, mas está tudo fluindo. Tudo fluindo, sempre com o objetivo de ficar pensando em Krishna, agradando Krishna, dependendo de Krishna, confiando nele, vendo o que ele quer de você. Sempre. Sempre. É como eu falo, não tem nada chato, não é ficar na fila do banco, não tem que ter chato, porque se você está lá é porque Krishna quer que você esteja lá. Então, é um momento de você se conectar. Tudo é momento de você se conectar. Sim, Prabhu. Você falou nessa terceira dimensão, né, que é a conexão com Krishna, né? Uhum. Então, assim, a maioria das pessoas aqui sabe, mas qual é o processo mesmo de fazer para você acontecer essa conexão com Krishna? Interessantemente, assim, se você ler o Bhagavad Gita, você não sai do Bhagavad Gita com uma receita, né? Assim, que basicamente, como que faz é fazendo, né? Parece estranho, né? Qual é o processo? Sim. Não, mas digo assim, qual que é o processo que Krishna dá? É o processo em si, né? Ele não, na verdade, o processo é você fazer. Ou seja, como é que você vai pensar em Krishna? Pensando em Krishna. Como é que você vai fazer tudo para Krishna? Fazendo tudo para Krishna. Entendeu? Assim, não tem, na verdade, assim, não, a gente tem que entender que o mais importante é simplesmente ser. Ser aquela pessoa que Krishna descreveu no Bhagavad Gita. Sempre pensar em Krishna. Ter sua mente... Como é que você tem sua mente e inteligência sempre focada em Krishna?
tendo somente inteligência, sempre focada em Krishna. Você entendeu? Né? Agora, a gente tem uma coisa chamada sadhana, a gente tem umas práticas, né? Krishna fala no capítulo 12, você não consegue sempre pensar em mim, né? No capítulo 12, no verso 8, no verso 9, se você não consegue sempre pensar em mim, então pratique o processo que a gente chama de sadhana bhakti, que aí entra, né, aquele que eu chamo de método 3T, né, as 3 coisinhas que você tem que praticar: a meditação, a japa, sempre oferecer seu alimento para sadhana, né, comer o alimento, o yoga do alimento, e o cultivo desse conhecimento, essa sabedoria transcendental. Então essas 3 coisas vão te dando um avanço contínuo. Para quê? Para que você possa fazer tudo aquilo mesmo, para você possa viver em conexão, você possa ficar com a sua mente fixa, possa realmente ter Krishna como sua meta na vida. Tudo isso que a gente tem que fazer fazendo, né? Não tem... É o que é. Não é uma coisa que você faz... Não, é. Você pensa em Krishna, está pensando em Krishna, acabou, né? O Rupa Goswami fala, né? A mãe de todas as regras é sempre pensar em Krishna. E a mãe de todas as proibições é... nunca se esquecer de Krishna. Então, assim, na verdade tem essa simplicidade, né? A consciência de Krishna, ela é até assim, uma coisa meio esquisita que eu estou pessoalmente vivendo, assim, que depois de tantos anos, né, estudando tanto, né, estantes inteiras e dezenas de milhares de páginas, eu penso assim, mas é tão simples. É tão simples, eu não consigo nem, assim, na verdade não precisava de nada disso. Deve ter precisado, porque, mas eu não, né, quando eu olho para você, não preciso de nada disso, porque é tão simples. A consciência de Krishna é tão simples, é tudo tão simples, que na verdade você olha e você não precisava de nada dessas informações, eu não precisava de nada, não precisava disso tudo. Minha avó também falou que é que nem uma lagoa, né? Que é simples, né? Mas é profundo, né? Então, a Chaitanya fala assim que o processo do primeiro é cantar os santos nomes, não é isso? Japa, não, Maria, não, Maria, não. Né? É. Não existe nenhuma outra maneira, nenhuma outra maneira, nenhuma outra maneira, né? Então, acho que Japa. para quem está começando mesmo, o processo mesmo é cantar, né? Japa, tem que ter japa. Tem que ter japa. Japa é o alimento. Meditar, né? Assim, para quem não canta, meditar... Não, japa. Não, meditar é japa, meditação mântrica, japa. Não é meditar em outra coisa, não. É japa. Japa é a essência, né? Japa é primeiro. Mais alguma pergunta, algum comentário? Prasada também, né? Prasada, 3 coisas. Prasada, japa e os livros. Numa reportagem do dia, entrevistaram um líder budista desse tópico assim. Aí perguntaram pra ele, se você não fosse budista, qual outra filosofia que você acha bacana, assim, sei lá? Ele falou, Chaitanya Mahaprabhu, eu quase caí pra trás, né? Chaitanya Mahaprabhu, cantar e dançar para Deus. É muito simples, ele falou isso, é muito simples. Todo mundo é. Ok. Muito obrigado por seu tempo e paciência. Hare Krishna.